Então vamos dar início aí. Ele fala o seguinte: eu tenho um conjunto A. Conjunto A, nós temos a chave para dentro do 2 e a chave para dentro em relação ao 5. Quando a chave é para dentro, a bolinha é aberta ou fechada? Fechada. Então as duas bolinhas vai ficar fechadas nos intervalos de 2 a 5. Ok? Então eu vou lá no gráfico. Venho aqui no gráfico, de 2 a 5, bolinha fechada. De 2 a 5, bolinha fechada. Ou seja, quais são os valores para x aqui? X tem que ser o que em relação a 2? Maior ou igual. Olha lá, igual a 2. Aí eu estou fazendo a leitura da direita para a esquerda, certo? Quando eu faço a leitura da direita para a esquerda, olha lá, x tem que ser maior, ó, Pac-Man, a boca do Pac-Man virado sempre para o lado do maior. Você está fazendo a leitura daqui para lá, então, olha lá, x tem que ser maior ou igual a 2. Tudo bem? E ao mesmo tempo ele tem que ser o que em relação a 5? Menor ou igual a 5. Os valores menores que 5. Olha lá, 4, 3, 2, por aí vai. Ok? Aí na B. Olha lá. Chave aberta no intervalo de 1 a 4 fechado. Aberto em relação a quem? Fechado. Ok? Para dentro, fechado. Para fora, aberto. Ficou claro, meu irmão? Mesma coisa. Então, do intervalo de 1 a 4, 1 está aqui. E o 4 está aqui. Olha lá. Então aqui eu sei que o meu x tem que ser o que em relação a 1? Maior que 1. E em relação a 4? Menor ou igual a 4. Agora eu quero o quê? Ó? Diante do gráfico, nós já fizemos o A e o B. O que acontece? Agora eu quero o quê? A união com B. O que é A união com B? São todos os termos do conjunto. Ou seja, a junção de todos os elementos existentes no termo A com o termo B. Então, se aqui a bolinha é aberta, significa o quê? Que o 1 ele vai entrar na jogada? O 1 não entra na jogada, a bolinha aberta ele não entra. Olha lá, não entra. Aí aqui entra, ó, entra esse daqui, esse. Aqui a bolinha fechada, consequentemente, aqui também seria uma bolinha fechada. Então entra tudo isso aqui, ó. E aí continua, ó, aí ele vai parar aqui. Bolinha fechada. Então nós vamos preencher tudo isso aqui. Ok? Então aqui a bolinha vai ficar fechada. São todos elementos, olha lá. Todos elementos. Ou seja, o meu x tem que ser o que em relação a 1? Os valores maiores que 1. Maior que 1. 1, 2, 3, 4. Maior que 1. E ao mesmo tempo ele tem que ser o quê? Menor que ou menor ou igual a 5. Os valores maiores que 5 é 6, 7. Não está sendo representado. O 6 está aqui, ó. Não está sendo representado aqui. Agora ele quer o quê? Ele quer A intersecção com B. Se ele quer A intersecção com B, olha lá, o meu A foi preenchido aqui? Então eu não posso colocar aqui, porque a intersecção são os termos comuns no elemento A e no elemento B. É o que é comum. Olha aqui. O 2. O 2 eu tenho aqui.
Eu tenho 2 aqui? Tem, ele está passando, o 2 está aqui. Então é comum? É comum. Então aqui o meu 2 ele é comum. Aqui é comum, ó. Esse carinha aqui, quem que é esse aqui? É o 4. Ele entra em B, mas ele também entra em A? Entra, então vai ser fechado lá. Vai ser fechado, ó. Preenchi aqui, então eu tenho que preencher aqui também, ó. Aí olha lá, aqui está preenchido em A, mas em B não, ó. Então eu não vou preencher aqui. Ah, mas aqui embaixo, aqui é outro conceito, aqui é união, a união com B. A comparação é sempre do elemento A com o elemento B. Ok? Então, vai ficar, o gráfico vai ficar esse aqui. Ou seja, conjunto vai de 2 a 4. Então, meu x tem que ser o que em relação a 2? Maior ou igual a 2 e, ao mesmo tempo, menor ou igual a 4. Ok? E depois, quem que eu tenho? A menos B. O que é A menos B? É número que o A tem que o B não tem. Isso, tem A, mas o B não pode ter. Então, vamos analisar essa parada aí. Olha lá. Seria o 4. Tenho aqui e tem aqui, então não pode entrar na jogada. Olha lá, eu tenho aqui e não tenho aqui, então ok. Bolinha fechada, o 5 entra na jogada. Venho aqui, olha lá. Tem que ter em A e não pode ter em B. O 4 eu tenho em A? Tem em B? Então pode entrar na jogada? Então a bolinha lá vai ficar o quê? Aberta. Então, o intervalo de 4 a 5, bolinha aberta no 4 e no 5 fechado. Ficou claro? Então, meu x tem que ser o que em relação a 4? Maior que 4 e 5. Ou igual a 5. Então, vamos novamente, ó. Eu tenho que ter em A, esse elemento, eu tenho em A. O 5 eu tenho em A. Não tem em B, ele entra na jogada. 4,9, 4,8, 4,1. Tem aqui? Tem 4,1 no B? Não. O B vai ter o 4, certo? Aí o B eu tenho 4, só que no A eu também tenho 4. Então eu posso colocar o 4 lá, A menos B? Qual que é o conjunto A menos B? É somente que eu tenho em A e não tenho em B. O 4 eu tenho em A e também tenho em B. Por isso que a bolinha lá é aberta na resposta. Por quê? Porque o 4 não pode entrar na jogada. Porque ele é comum tanto para o A quanto para o B. E A menos B não pode ter termo comum. Ficou claro por que a bolinha é aberta? Ok? Então pode entrar na jogada só por causa do 4 do 11. Não, o 4 não entra na jogada. Por isso que a bolinha é aberta. O 4,1 entra. Por quê? Porque só tem em A, mas não tem em B. Entendeu? Vamos ver o próximo. O próximo ele fala o quê? Que é B menos A. Olha lá, ó, B menos A tem em B, mas não pode ter em A. O 1 entra na jogada em B? Não, olha lá, 1. Bolinha aberta. O 1 não entra. Se a bolinha é aberta, o 1 não faz parte do conjunto B. A senhora entendeu, amiga? Por que o 1 não faz parte da jogada? Fala pra mim, já que a senhora entendeu. Se tá conversando é porque entendeu. Por que o 1 não entra na jogada? Fala pra mim.
bolinha aberta, porque ele não tá funcionando. Esse maior. Esse maior que tem. Não, a bolinha fechada é menor que esse. Não, mas fechado é melhor. Mas a bolinha tá aberta. Não, eu sei, mas eu tô falando na outra. Ah, mas a outra não. Depois, É porque tem os dois. fala que não entende. Então vamos lá. Se a bolinha aberta não entra na jogada. Bolinha aberta não entra na jogada. Porque bolinha aberta tá fora. Não faz parte do conjunto. Igual o 1 está no B, a bolinha aberta. O 1 não faz parte do conjunto B. É a partir do 1,1, 1,2, 1,3. Se tivesse fechado, eu fazia isso. Se tivesse fechado, aí o 1 ia fazer parte do conjunto. Ficou claro? Bolinha aberta, ele não entra na jogada. O senhor entendeu, meu irmão? Ok. Então vamos lá. Se ele não entra na jogada, a hora que eu faço B menos A, eu não tenho o elemento 1 em B. Então aqui, consequentemente, Bolinha aberta. a bolinha tem que ser aberta. Ficou claro? Ok. B menos A tem que ter em B, não pode ter em A. Olha lá, o 1,1 eu tenho em B, não tem em A. Então ele faz parte lá da minha resposta, do B menos A. Aí ele vem, ele chega aqui, 1,9. Eu tenho em B, mas não tem em A. Opa, o 2 tem em A? Tem. Então não pode ter em B, porque em B ele tem, o 2 também faz parte do conjunto. Só que lá ele vai entrar Não. na resposta? Não, por quê? Porque é elemento comum para A e para B. Então lá embaixo a bolinha tem que ser o quê? Aberto. Por quê? Porque o 2 faz parte do conjunto A. E também faz parte do conjunto B. E B menos A não pode ter elemento comum. Então lá embaixo a bolinha vai ficar o quê? Aberto. É louco. Olha lá, bolinha aberta e ó. Bota B mesmo. Ou seja, o meu X tem que ser o quê em relação a 1? Menor ou igual? Maior que 1, Maior? Maior que 1 e menor que 2. menor que 2. Ah, Maior que 1,1, 1,2, 1,3. Menor que 2. 1,9, porque o 2 não vai entrar na jogada. Ele é elemento comum. Ok? Aí, se eu for passar o meu conjunto, ele vai de 1 a 2. É o quê? Menor? Maior? Para dentro. Maior para dentro. O conjunto vai de 4 a 5. Maior? O que acontece? Fora? Eu fiz errado. Maior é para fora. Para fora. Para fora. Vai de 4 a 5. Aberto. Para fora. Maior igual. Que é fechado. Para dentro. Os dois elementos fechado. Vai de 4 a 5. Para dentro. Para dentro. Agora nós temos. Vai de 1 a 5. Aberto. Para fora. Para dentro. Mesmo procedimento de 1 a 4, aberto. Para fora, para dentro. Aqui nós temos que vai de 2 a 5. Para dentro e para dentro. Só isso. Ok? Tudo bem? Simples assim.
Então vamos lá já para praticar isso daí. Vocês vão fazer esse exercício.